Fala minha rapaziada, professor Wesley Tardivo aí, mais uma vez falando aí sobre Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vambora pro vídeo 2, resolver aquelas questõezinhas de geografia que tu já tá ligado, geografia do Brasil, geografia geral, tá? Vídeo 2 tá na tela, canal aqui Objetivo, tu tá ligado já, tá? Resolução de questões, extraindo o que? O máximo, nada além do máximo, através do enunciado, das alternativas corretas e também das erradas, até mesmo porque se elas estão erradas tem um motivo, e aí eu tenho que te explicar essa parada. Aqui o bagulho não é só marcar xizinho na correta não, parceiro. Aqui o bagulho é conhecimento, tu tá ligado? Conhecimento, tá? Então vambora. Questão número 1, PM aí ó, 2022, questão nova, fresquinha, Geografia do Brasil. Pega a visão. De uns tempos pra cá, o termo gentrificação, professor, gentrificação o que é? Primeiro de tudo, eu vou te recomendar uma seguinte situação. Vai fazer prova com texto muito grande? Tudo bem que esse texto ainda não é tão grande não. Mas pega a visão, vai fazer a prova Enem, vai fazer ESA. Tá ligado que tem vídeo no canal dessa parada aí, né? Enem, ESA, tá ligado não? Dá uma procurada então, dá uma procuradinha com calma. Tranquilão? Vai fazer que tem esses textos grandões aí? Leia primeiro o comando da questão. Que às vezes você não vai precisar nem ler o texto todo. Pega a visão do comando. Caracteriza uma consequência do processo urbano destacado no é certo, ou seja, no texto, o que caracteriza esse processo urbano aqui, ó, gentrificação? O que caracteriza? Eu não precisaria nem ler o texto todo. Tranquilidade? Então assim, quer resolver a questão, dá uma pausa no vídeo, leia com calma e aí eu já vou te falar o que significa gentrificação. Nada mais, nada menos do que a especulação imobiliária chegando em determinada região e forçando a retirada de pessoas que anteriormente já estavam ali. Exemplo, se você mora numa região não tão enriquecida e em determinado momento começa a haver uma especulação imobiliária, chega ali um prédio comercial, chega ali um restaurante muito moderno, a questão econômica no seu bairro, nessa região, vai começar a ficar um pouco mais pesada. E se tua família não tem uma condição tão boa, você automaticamente vai ser forçado a se retirar dali. Porque a sua vida econômica não vai ser a mesma. Tranquilidade? Então isso na geografia recebe o nome de gentrificação. A especulação imobiliária te forçando a sair daquele local. Vamos embora para o texto. A gentrificação, o termo gentrificação, né, passou a povoar discussões sobre a ocupação humana nos bairros da cidade. Virou praxe encarar a mudança de perfil, olha aí, a mudança de perfil em determinadas regiões como ocupação hipster. O termo pode parecer novo, mas seus efeitos são velhos conhecidos. Muito antes da banquinha de fanzines e aquele café, que também é uma floricultura, abrirem perto da sua casa. Em São Paulo, seus efeitos podem ser vistos desde o início do século XX, com a transformação do Vale do Anhangabaú. Circula essa palavrinha aqui, ó, transformação. Ou seja, aquela região mudou o seu perfil completamente, tá? Do Vale do Anhangabaú, ou com inauguração do Teatro Municipal no Jardim da Luz, na região central. Quem tá ligado aí, quem tá acostumado a andar em São Paulo, eu já morei em São Paulo, né? Tá ligado que de fato essas regiões ainda você encontra algumas características atualmente fora do contexto, né? São regiões que agora têm alto valor agregado, a especulação imobiliária é muito alta e você encontra ainda alguns aspectos que você olha e fala, pô, isso aqui não devia estar aqui não, mano. Mas na verdade, aquelas regiões, aqueles aspectos ali de menor valor agregado sempre estiveram ali. Só que agora aquele perfil foi modificado, por isso que a gente acha estranho. Na moral, então vamos para as alternativas. O que caracteriza esse processo de gentrificação? Você só precisaria saber o que é isso. Gentrificação. Letra A. A concentração fundiária que amplia a posse do Estado sobre a propriedade de interesse econômico estratégico. Não está falando sobre concentração fundiária, não. Isso aqui se adequaria mais às questões do meio rural. Beleza? Letra B. A valorização imobiliária que compromete a permanência de pessoas com menor renda.
né, nas áreas ressignificadas, nas áreas que ganharam novo significado, passaram por uma transformação do seu perfil, sobretudo econômico. Na moral, letra B, a princípio, está tranquilo. Olha só, por exclusão, a gente também chegaria nessa parada aí. Olha a letra C, a fragmentação dos limites municipais que perdem sentido com a expansão. Não está falando de fragmentação dos limites, está falando só de um termo específico, gentrificação. O que significa? É só isso que a questão quer. Letra D, o estímulo à formação de megalópolis que inserem pequenas cidades na lógica da globalização. Não, negativo, não está falando de megalópolis. Tá? Letra E, o movimento migratório de retorno também parou, não está falando de migração. Não está falando de migração. Beleza? Letra B, nosso gabarito bravo. Vamos embora para a questão número 2. Questão número 2, sobre impactos no solo. Tá? Vai estar falando aí sobre biogeografia. Então vamos embora. No Brasil, os impactos apresentados no quadro são comumente observados em áreas de cultivo em que se adota a seguinte prática. Vamos ler aqui o quadrinho. Impactos no solo. Número 1. Afetam a microbiota presente no solo. Número 2. Aumenta a taxa de decomposição de matéria orgânica e de mineralização do solo. Número 3. Altera a capacidade de infiltração no solo. E número 4. Deixa o solo exposto a processo erosivo, já que sua camada protetora é retirada. Rapaziada, quando a gente fala de camada protetora do solo retirada, exemplo, se a serrapilheira for retirada, a gente tem que ligar o nosso raciocínio rapidamente a um determinado termo, que eu ainda não vou te dar a resposta agora não, mas eu trouxe um esqueminha aqui para tu, pega essa visão aqui, ó. Irmão, se tu acha que essa parada aí já tá valendo a pena, por favor, deixa teu like aí, teu comentário, sua dúvida, manda para aquele teu camarada que vai ser Mike junto contigo, tá estudando também para polícia contigo, beleza? Eu trouxe aqui cada termo específico aqui. Assoreamento, tá? Seria essa técnica de você derramar areia nos rios, tá? Ocasionar ali um derramamento de areia. Lógico que aí você faria isso causando impactos, tranquilidade, mas não se adequa aqui à nossa questão, o que a nossa questão quer. Beleza? Terraceamento, o que é, professor? Terraceamento é essa técnica aqui, ó, muito utilizada na agricultura de jardinagem, tá? Sobretudo no sudeste asiático, no qual é executada essa técnica aí de pequenos terraços, né? Muito propícias para reter água da chuva. E aí esses pequenos terraços, eles têm uma pequena inclinação, né, para trás assim, ó, dessa forma, para reter a água da chuva, né? Senão não teria lógica ser chamado de terraço. Eles retêm a água da chuva e aí você consegue ter um lugar muito melhor para plantar. Também por conta do processo erosivo, né? Para evitar que ocorra ali o movimento de massa, os deslizamentos ali, tranquilidade. Paliçada, o que seria, professor? Paliçada nada mais do que a colocação de, olha o termo, palitos. Olha para cá, palitos, para você reter justamente o processo erosivo. Tranquilidade. Lembra que o processo relacionado à questão tem que estar ligado aos 4 fatores que o quadrinho trouxe. Lixiviação é isso aqui, ó. Lavagem do solo. Nada mais, nada menos do que muita água sendo recebida por esse solo. Essa água que vai se dar em processo vertical vai carregar os minerais para o fundo do solo, tornando essa região então muito dificilmente plantável, tá? E aí o que sobra no solo vai ser esse elemento aqui, ó, o alumínio. Tranquilidade? Se o alumínio fica no solo e os outros minerais ganham camadas cada vez mais internas, dificultando a agricultura ali, esse solo vai ter o seu pH elevado, ou seja, vai se tornar um solo ácido. Um solo acidificado. Tranquilidade, rapaziada? Então, o processo de lixiviação é sim um processo erosivo, degradante, dificulta a situação ali da agricultura, do plantio, né?
tem como ser recuperada através de um processo de calagem, tá? Mas também não se adequa aqui ao que a questão quer. Agora olha para cá, queimadas. As queimadas podem ser humanas ou naturais, né? O próprio calor aí, atmosférico, os raios solares ativam o processo de queimada, afetando então aí a microbiota, aumentando a taxa de decomposição de elementos ali no solo, retirando a camada protetora, tá? Retirando essa camada protetora, deixando o solo exposto. Olha aqui, exposição do solo. O próprio fogo já é um elemento erosivo. Ao passo que esse solo fica exposto, olha para cá, aqui o solo está exposto. Olha lá atrás ainda está protegido, o fogo está avançando, né? Então assim, ao passo que esse solo fica exposto, ele está vulnerável a um novo processo erosivo. Lembra que vai chover em determinado momento. Vai chover e esses minerais vão ser carregados para as camadas cada vez mais internas. Tranquilidade, então ele vai sofrer um duplo processo erosivo, né? E aí, voltando para as nossas alternativas aqui, a gente começa a matar as alternativas. Ó, assoreamento a gente viu que não. Paliçada não, é aquela barreira para reter o processo erosivo, tá? Por exemplo, paliçada não se adequaria aqui com a microbiota. Na moral, o terraceamento não. A lixiviação não. Mas sim, as queimadas se adequariam aqui no que a gente viu aí através da questão. Beleza? Questão número 3, vamos embora. Questão aí de 2018, tá? Nessas últimas décadas, o processo de globalização econômica esteve atrelado ao comércio internacional. O que comprova esse fato? Lembra, processo de globalização é um processo de integração social, cultural, econômico, tranquilidade, no qual o globo, os países vão se comunicar de forma mais intensa, dependendo um do outro. E aí a gente vai ter o nomezinho de interdependência, ou seja, integração e interdependência são duas palavras que você tem que levar para a sua prova. Dentro da ideia de globalização, você tem o desenvolvimento de comunicação e transporte sendo os dois principais eixos para os avanços técnicos, científicos e informacionais. Na moral, vamos logo para as alternativas. Tá? O que comprova esse processo de globalização econômica? A expansão do pleno emprego no setor industrial parou. Parou. Uma das principais características da globalização atual é o desemprego, os tipos de desemprego, sobretudo no setor industrial. Lembra do setor industrial, por exemplo, automobilístico, no qual pessoas foram trocadas por máquinas. Quem é mais eficiente? O homem ou a máquina? O homem ou o robô? O robô é muito mais eficiente. Tranquilidade? Então os homens, as pessoas foram trocadas por máquinas. Tranquilidade, letra B. O aumento da independência econômica dos países produtores e exportadores de commodities. Não. Independência não. Interdependência, ou seja, eles são dependentes um do outro. Os países são dependentes um do outro. Vou escrever essas palavras aqui para você levar para a sua prova. Interdependência e integração. Anota no teu material essas duas palavras aí, tá? Para você não confundir. O protecionismo, prática comum, sendo um entrave à circulação de mercadorias. Rapaziada, a princípio nosso gabarito letra C. E vou te explicar que parada é essa aí. Letra D, a crescente pressão dos países ricos em enfraquecer os blocos econômicos. Não, enfraquecer não. É justamente interesse dos países ricos esse viés da multipolaridade em fortalecer os blocos econômicos, aproveitar aquilo que de melhor os outros países do bloco podem oferecer para ele. Tranquilão? Então vamos para a letra E aí. O enfraquecimento dos países que defendem relações comerciais Fortalecimento.
Enfraquecimento não. Esses países potências, por exemplo, que comandam aí os blocos econômicos, eles vão se fortalecer. Embora alguns deles entrem com capital majoritário, eles vão se fortalecer, vão tirar proveito daquilo que os outros podem oferecer para ele. Beleza? Então sobrou aí nossa alternativa C, o protecionismo, prática comum, sendo um entrave à circulação de mercadorias. Onde você nota principalmente essa situação do protecionismo, né? Com relação aos países do norte e os países do sul, tá? Os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? Onde você percebe que de fato tem esse entrave com relação à circulação de mercadorias e também de pessoas. Aí já entraria no protecionismo social, beleza? Vamos embora então, nosso gabarito aí, Charlie. Número 4 na tela, questão de 2018, tá? Eu trouxe esse mapa aqui maior para você. A leitura do mapa e os conhecimentos sobre as atuais condições socioeconômicas mundiais, ou seja, está falando de economia e sociedade, permitem afirmar que é provável que em 2020 ocorra alguma coisa. Vamos ver esse mapa aqui um pouco maior? Então o mapa vai estar trazendo uma situação sobre água potável no mundo. Lembra que água no mundo está acabando? Água no mundo não está acabando. Não está acabando. A água potável está entrando em estado de escassez. Lembra que a água potável, aproximadamente 2,97% de toda a água do planeta é potável. Tranquilo? E a água não potável é aproximadamente os outros 93%. Rapaziada, esses 93% a gente pode reutilizar? A gente pode reutilizar, só que vai demandar um trabalho enorme, até mesmo por conta do processo de dessalinização dessa água salgada. Tranquilão? Então a água potável aproximadamente 2,97% no mundo. Aqui você começa a notar a legenda, ó. Os países que têm penúria são aqueles que têm dependência que a água seja enviada de outro lugar. Ou seja, eles vão receber a água de algum lugar que vai enviar para eles. E a situação crítica são esses que estão aqui em cinza. Então, primeira coisa que eu vou te perguntar, sempre que você ver questões relacionadas a social e economia, como a questão trouxe, perceba países do norte e países do sul. Professor, essa linha aí não está errada não? Não está errada não. Existe essa divisão através dessa linha aí, no qual inclui a Austrália, né, como sendo um país pertencente ao norte, porque o seu viés econômico se equipara aos do norte e não aos do sul. Na moral, dá uma olhada, procura algum país do norte aí que tenha situação crítica por falta de investimento. Procura aí. Canadá tem? Não. Estados Unidos tem? Não. Estados Unidos tem penúria. Olha aqui. Essa região aqui, ó, de Los Angeles tem penúria, ou seja, vão depender que a água seja mandada de outro lugar. Mas eles não têm situação crítica por falta de investimento. Não tem. Então leia a legenda e interprete o mapa. Na moral, procura aí. Você pode encontrar até algum pontinho pequeno aí, cinza, né? Mas de fato, compara com os países do sul agora. Olha os países do sul. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não preciso nem contar, né? Se eu contar, eu vou ficar contando até amanhã aqui. Olha aí. Olha quantas regiões na porção sul. Então a gente já notou claramente aqui essa disparidade. Os países ao norte, que são países desenvolvidos, não terão essa dificuldade. Os países ao sul, sim, terão essa dificuldade e muito. Tá? Provavelmente aí, né, a questão trouxe a partir do ano de 2020 aí. Vamos voltar para a questão para a gente resolver? Letra A. Os países mais populosos e urbanizados do mundo deverão manter os mais populosos. Lembra, quais são os mais populosos? China e Índia. Aqui a China aqui sofrendo. Olha a Índia aqui. Claro que vai sofrer, não vai manter água potável nada, vai sofrer com essa escassez. Vamos para a letra B. Os países com forte crescimento demográfico
apresentarão grande disponibilidade. Parou. Mesma coisa. Forte crescimento demográfico. Olha aí, os países da África aqui, com forte crescimento demográfico. Alta taxa de natalidade. Tá? Apresentarão disponibilidade. Pô, situação crítica, cara. Tá escrito aqui, ó. Situação crítica com relação ao viés da água potável. Tá? Letra C. As cidades com maior carência de fornecimento de água potável estarão localizadas nos países subdesenvolvidos. Oh, coisa linda. A gente acabou de fazer essa interpretação do mapa. Olha a letra D. As áreas mais desenvolvidas correrão sérios riscos. Parou, correrão sérios riscos nada. Pega essa visão. O ouro do século XXI vai ser qual? O ouro. A água, rapaziada. A água tem se tornado um elemento cada vez mais escasso. A água potável. E aí, dentro dessa ideia, a água vai ter o seu valor sim majorado, vai ter o seu valor sim elevado. E quem terá fácil acesso a esse recurso? Os países desenvolvidos. Tranquilidade, sendo os países subdesenvolvidos aqueles que vão sofrer mais com essa escassez, com essa indisponibilidade. A letra E, as cidades mundiais com forte influência econômica deverão apresentar situações críticas de abastecimento de água potável. Não. Nosso gabarito aí, letra C de Charlie. Vamos embora para a última questão. Questão número 5, tá? Questão de 2017. Vamos embora. Fundada em 1957 por 6 países, a União Europeia completa nesse ano de 2017 60 anos. Contando com 28 países membros, embora o Reino Unido esteja em processo de saída. Lembra que em 2017 ainda estava acontecendo o Brexit, no qual o Reino Unido, né, saiu ali da União Europeia. E aí tu tá ligado que Reino Unido, a gente está falando de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Esses 4 países aí fizeram parte do Brexit. Tranquilidade. Imagina a seguinte situação. Você tem uma rua, rapidamente aqui, o que foi, em síntese, né? O que foi o Brexit. Você mora na sua rua, tá? E os moradores da sua rua falam assim, olha, cada um vai contribuir com um dinheirinho aí para a gente trazer melhorias para a nossa própria rua, beleza? Sendo que a sua casa contribui, por exemplo, cada morador aí contribui com R$10 e a sua casa contribui com R$200, tá? Ou seja, para você já está ficando pesado. O seu viés social, o seu viés econômico, as questões até de saúde vão ser alteradas ali por conta desse desgaste econômico que você está tendo, né, na sua rua, enquanto os outros estão contribuindo com R$10 e você está chegando com R$200, pô. Tranquilão? Então, assim, para você não está sendo mais interessante. A partir dessa ideia, o Reino Unido então resolveu se retirar ali, porque estava sofrendo ali com questões de saúde, com questões econômicas, até mesmo com questões políticas, né? Então essa é a ideia do Brexit. Tranquilidade, estude, leia bastante coisa aí sobre o Brexit, pode vir cobrando, tá? Então vamos lá para as alternativas. No entanto, apesar da longevidade e poderio econômico, pode citar como um dos principais problemas enfrentados pela União Europeia, alternativa A perda de mercados consumidores devido à concorrência de países emergentes. Não, eles não perderam consumidores para os BRICS, não. Tá? Lembra que os BRICS aqui é um outro grupo, né? É um outro bloco econômico, mas não perderam mercado consumidor, não. A letra B, as diferenças socioeconômicas entre os países membros, o que provoca forte hegemonia da rica Alemanha sobre os vários países. A princípio, essa aqui está na moral. E aí você tem que saber que as maiores economias do mundo são, respectivamente, Estados Unidos, China e Alemanha. Beleza? Esses 3 bem destacados. Tá? Dá uma olhadinha também nas principais economias do mundo. Tranquilo, rapaziada? Letra C, as políticas sociais atualmente em declínio devido à entrada de imigrantes. Não, de fato, a entrada de imigrantes é uma realidade
no continente europeu, mas aqui ele está perguntando a seguinte situação: meu irmão, o que está acontecendo com relação à economia na União Europeia, no bloco econômico de fato, tá? Então não confunda, não perca o cerne da questão. Letra D, a atual perda da importância econômica política da moeda única. Ué, o euro perdeu sua importância? O euro? Pô, tá maluco, né, filho? Esquece. Quem marcou isso aqui, pelo amor de Deus, precisa ler um pouco mais. Letra E, a deficiência de recursos naturais, o que gera necessidade de importações de produtos básicos para a indústria, como o ferro e o carvão. Rapaziada, de fato eles importam muitas coisas, tá? Mas eles têm sim recursos naturais de sobra em continente europeu. Tranquilidade, nosso gabarito aí, letra B de bravo, tá? Número 6, trouxe mais uma aí pra gente finalizar. Olha essa questão. 2017. A questão está relacionada à imagem ao seguir e ao texto. Vamos embora. Esse fenômeno atmosférico é comum nas grandes cidades, né, nos centros urbanos industrializados, principalmente naqueles localizados em áreas cercadas por serras ou montanhas. Esse processo ocorre quando o ar frio mais denso é impedido de circular por uma camada de ar quente, ou seja, menos densa, dificultando a circulação do ar. Trata-se de qual fenômeno, né, atmosférico? Pega essa visão. O ar frio, anota aí no teu material, ele é mais denso. O ar quente, ele é menos denso. Tranquilo? Então qual é a lógica? O ar frio, quando encontra o ar quente, ele cai. Como ele é mais pesado, ele é mais denso, ele desce para a atmosfera e o ar quente sobe. Quando esse ar quente fica retido, olha para o desenho aqui da imagem, o ar quente está retido. O ar quente está retido. Ou seja, impedindo a propagação, a eliminação desses poluentes. Eles não estão conseguindo sair. Quando esse ar quente fica retido, formando essa barreira, a gente está falando aí então de inversão térmica. A gente está falando de efeito estufa? Não, o efeito estufa é a quantidade de gases poluentes liberados na atmosfera, tá? E esse somatório, esse peso todo de gases liberados ocasionando impactos ambientais em escala global, a gente vai chamar de efeito estufa. Então não é isso que está sendo retratado aqui na imagem, tá? Ilha de calor seria algo atrelado apenas ali absorção de calor dentro de um centro urbano, né? Formando aquela sensação de abafamento como um todo. Também não é isso que está sendo tratado aqui. Professor, mas é um pouco parecido. Até concordo que seja um pouco parecido, mas o enunciado aqui trouxe claramente, olha aqui, áreas cercadas por montanhas, por serras, sem contar que aqui está acontecendo justamente um impedimento através dessa barreira aí do ar quente que não conseguiu sair. Ele está formando uma barreira protetora ali para o ar frio chegar e não está liberando os poluentes. Então, efeito Coriolis não. Efeito Coriolis é relacionado aos ventos, né, que circulam pela atmosfera do globo. Inversão térmica é o nosso gabarito, tá? Aqui seria do fogo, não tem nada a ver com fogo, beleza? Então o nosso gabarito aí, letra D de delta. Rapaziada, fico por aqui, te agradeço por ter chegado até o final desse vídeo. Irmão, manda pro teu camarada que está estudando também para a Polícia Militar, beleza? Geografia é um tema que você precisa, tá ligado? Geografia geral, geografia do Brasil, atualidade, vai ter vídeo aí no canal também sobre atualidade. Se puder contribuir de alguma forma com o canal, dá o teu like, se inscreve aí no canal, tá? Pode me chamar lá no Instagram. Professor, tô com dúvida nessa questão aqui. Para mim, eu preciso, não ficou muito bem explicado, me explica de novo, explico tranquilamente, respondo todo mundo. Beleza, rapaziada? Tamo junto, te aguardo numa próxima.